eu só queria registrar uma matéria que eu até fiz para o antagonista no domingo, né? Mas, enfim, não é uma análise própria, é só uma notícia mesmo internacional, mas que precisava ser publicada no Brasil por alguém, que foi sobre a declaração do Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld culpa a extrema-esquerda pelo fim da comédia na TV. Vocês viram essa matéria em antagonista.com.br? O antagonista vai muito além da política, trata da cultura, trata do humor, trata de uma série de temas. Então, ele disse lá para um podcast da revista americana New Yorker o seguinte: nada realmente afeta a comédia. Ele estava falando essa primeira frase no sentido de o poder da comédia, né? Que as pessoas sempre precisam dela. Né? Então, ele fala assim: as pessoas sempre precisam dela, da comédia. Elas precisam tanto e não recebem mais. Antes, você voltava para casa no final do dia e a maioria das pessoas dizia, e ele cita vários seriados daquela época: opa, tá passando Cheers, MASH está no ar, tá passando Tudo em Família. Você esperava que houvesse algumas coisas engraçadas que pudesse assistir à noite na TV. Agora, onde elas estão? Onde estão? Esse é o resultado da extrema esquerda e da porcaria do PC, politicamente correto, e das pessoas que se preocupam tanto em ofender outras pessoas. Essa foi a declaração do Seinfeld. E aí, mais à frente, ele mostrou que, para ele, os comediantes reencontraram o caminho da liberdade nos palcos, onde podem regular a si próprios pela reação imediata da plateia. Abro aspas. Agora o público vê comédia stand-up porque ela não é policiada por ninguém. O público nos policia. Sabemos quando estamos fora do tom. Sabemos instantaneamente. E nos adaptamos a isso instantaneamente. Mas quando você escreve um roteiro e ele passa por 4 ou 5 mãos, comitês, grupos diferentes, aqui está a nossa opinião sobre essa piada. Bem, esse é o fim da sua comédia. Fecho aspas. E o empresário Elon Musk acabou tirando uma casquinha dessa declaração do Seinfeld e publicou ali na sua rede social X o comentário, né, junto com o áudio do Seinfeld: faça comédia legal novamente, né, que é uma paródia do slogan do Donald Trump, Make America Great Again, né, que é faça a América grande novamente. Ele falou: faça comédia legal novamente, como se estivessem tentando criminalizar a comédia, o que vem de fato acontecendo. É claro que o Elon Musk não tem muita coerência no debate público mundial, porque tem ali as suas relações com a China, com a Rússia, com lugares onde não existe liberdade para muita gente. Mas o tema greve é muito importante, porque essa patrulha politicamente correta, feita pela esquerda, é muito mais para você ter maneiras de demonizar quem você detesta, do que simplesmente estabelecer um princípio geral. E o Danilo Gentili, ele resume isso de uma maneira muito boa, né? E que serve, inclusive, para descrever o que acontece aqui em termos de combate à corrupção e retaliações, né? Que não é sobre o que as pessoas dizem, mas sobre quem diz. Né? Da mesma forma, hoje estava sendo colocado nas redes sociais em relação a combate à corrupção, etc. Não é sobre o que as pessoas fizeram, sobre quem fez. Então não é sobre o que os juízes da Lava Jato decidiram, é porque são juízes da Lava Jato que atingiram o sistema, etc. E a gente vê incoerência. Agora o Moraes toma uma série de decisões de uma maneira muito pior do que várias decisões que foram tomadas pela Lava Jato, e muitas vezes na imprensa se adere à narrativa do sistema contra a Lava Jato como se fosse um fato, e aí se compara as duas coisas, né? Mas às vezes, quer dizer, a Lava Jato não fez aquilo e o Moraes está fazendo, né? É ainda mais grave. Mas então, completou você cria... agora 5 meses, né? Que o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Exatamente, está preso. O Silvinei Vasquez está preso sem denúncia. E a Lava Jato nunca fez isso. Nunca manteve a pessoa presa por tanto tempo sem uma denúncia, né? E isso que o Deltan Dallagnol estava desafiando ali alguém da imprensa ou do Poder Judiciário a provar para ele que a Lava Jato fez. Então, quer dizer, se pega muitas vezes como parâmetro a narrativa contra a Lava Jato e não de que de fato aconteceu na Lava Jato, e o que o Supremo está fazendo agora é diferente. Mas isso para mostrar que você cria critérios para demonizar algumas pessoas, para tentar blindar algumas pessoas, né, seja de piada, seja de investigação,
e aquilo acaba rebaixando a moralidade pública, a qualidade, né, de determinados produtos. Então, assim, o politicamente correto ele produz o sentimento de ofendido em muita gente que antes nem sequer tinha isso. Quer dizer, você tem uma elite que diz, não, isso aqui ofende muito, tá, então ofende. Então, e muita gente não entende que ofende. Muita gente entende que a piada ela faz as pessoas refletirem e faz as pessoas rirem de si próprias. E, eventualmente, você tem piadas de mau gosto. Agora, não cabe uma criminalização da piada. Inclusive, você tem dispositivos legais que mostram que a piada ela tem a sua liberdade, né? Então, em determinados casos, você tem aquele, como é que se chama? O ânimo jocante. Se alguém falou determinada coisa com ânimo jocante, quer dizer, com a intenção de fazer uma piada, você tem uma relativização daquilo que foi declarado. E isso está acabando, quer dizer, as TVs têm medo de exibir piadas que sejam vistas como ofensivas por determinado grupinho da sociedade, que vai fazer muito barulho, mas que pode não representar a sociedade inteira. E aí você não tem mais graça na TV, pelo menos na visão do Seinfeld, que tem excelência para falar do assunto. Não, é perfeito, Felipe. E a gente vê acontecendo com quem está produzindo hoje em dia, e a gente vê a mesma tentativa de silenciar coisas da história, do passado. Um monte de obras literárias que estão sendo canceladas, ou tentam cancelar, né? Porque os leitores de hoje, um certo tipo de leitor, se sente ofendido por aquilo que foi escrito 100 anos atrás, 200 anos atrás, ou que querem apagar a história para ficar só com o mundo do jeitinho que eles querem. Isso é um empobrecimento da vida, né? É um apodrecimento da cultura, da história e da própria vida das pessoas. Que, enfim... eu tenho pena de quem quer viver desse jeito, com parâmetros tão estreitos assim do que pode e do que não pode. Exatamente, Greg. E isso reduz o universo intelectual e social. Isso faz com que as pessoas fiquem limitadas pela política. Quando você tem a politização de tudo fica limitado à política, e isso rende mais polarização, mais incapacidade de ouvir o outro, menos diálogo. Portanto, você cria um sectarismo, uma segmentação incomunicável da sociedade, que é absolutamente danoso, e é esse o cenário que a gente está vivendo. Tem gente que fatura com isso. Agora, a sociedade precisa, em algum momento, reagir a tudo isso da maneira legítima, da maneira pacífica, inclusive expondo o quão ridículo isso é, né? A gente atua aqui há muito tempo para fazer esse papel.